gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer marmitas, porque eu sou marmiteira, né? Sou marmiteira, como marmita todos os dias na hora do almoço. Então, para facilitar a minha vida nesse processo de reeducação alimentar e tudo mais, eu faço marmitas. Hoje o cardápio é o seguinte: vou tentar novamente, porque eu já tentei fazer uma vez, mas eu vou tentar de novo fazer macarrão para marmita. Eu tava pensando em fazer o seguinte: tem uma carne moída que já tá pronta, basicamente. E aí eu vou cozinhar o macarrão, vou acrescentar alguns legumes no meio pra diminuir a quantidade de macarrão e me dar um pouco mais de saciedade, e vou misturar nessa carne moída. Outro cardápio, porque se eu fizer só um, eu fico enjoada, porque são 5 dias, né? Pensa 5 dias você comendo a mesma coisa. Então eu faço sempre 2 cardápios, 2 proteínas. E aí eu comprei uma carne pra cozinhar. Que carne que é? Cheguei lá e falei, eu quero uma carne pra cozinhar. E essa foi a carne que eles me deram. Paleta é boa? Deve ser. Aí, eu vou cozinhar com um pouco de mandioca, vou acrescentar alguns legumes e vou colocar um pouco de arroz com feijão. Mas eu vou tentar acrescentar o máximo de legumes possíveis pra poder ajudar na saciedade, pra que eu coma um pouco menos de carboidrato, né? Pra gente poder fazer essa reeducação direito. Já tem um tempo que eu tô nesse processo, acho que já tem aí uns 3, 4 meses que eu tô passando por esse processo de reeducação alimentar, que eu faço marmita tem mais tempo. Mas que eu tô passando por esse processo de educação, de colocar mais legumes, mais verduras, tentando colocar um pouco de salada, tem uns 3, 4 meses. Eu ainda estou aprendendo, então o que eu estiver fazendo de errado aqui, não me julguei. Eu estou no processo de aprendizado. E quem tá me ajudando nisso é o Gemini. Então se ele estiver errado, culpa é ele. E eu ainda vou na feira comprar alguns legumes pra poder completar o que a gente tá faltando aqui em casa. Agora eu volto. Essa colher aqui. Hello! Voltei. Pessoal, fiz uma misturinha aqui, ó. Já fui na feira, já comprei as coisas. Comprei cenoura, comprei cebola, comprei várias coisas. E aí, quando eu cheguei em casa, agora eu fui ver, não tem macarrão, então a gente vai ter que mudar o plano. Ao invés de macarrão, vamos ter que colocar arroz. Aqui seria macarrão. Aí, tô aqui fritando o alho. O que acontece? Vou fazer a carne bem fritinha. A carne cozida, normalmente, a gente frita ela bem fritinha aqui em casa, deixa ela dar aquela crostinha bem saborosa, pra depois a gente colocar ela pra cozinhar. Porque se colocar ela pra cozinhar direto, ela vai ficar branca. E ninguém merece uma carne branca, né? Ninguém merece. Carne não se lava. Não sei se você sabe, mas carne não se lava. Então, já coloco direto. O que acontece? O arroz, minha mãe tá fazendo. Feijão também. Parei o resto. Então, vou fazer a carne. O arroz já tá no fogo, o feijão também tá no fogo. Já cortei tudo que precisa cortar. Cortei a cenoura de uma forma diferente. Porque eu sinto, isso é uma coisa minha, que quando eu como a mesma verdura cortada do mesmo jeito, ela tem o mesmo sabor. E eu enjoo. Então, eu corto ela de forma diferente, porque pra mim o sabor fica diferente. Então eu cortei ela fininha dessa vez, que eu ia fazendo macarrão. Mas eu vou fazer ainda assim ela refogadinha, junto com uma abobrinha. E pra ela poder ficar como a verdura da semana. Abobrinha, cenoura e só, não vou colocar batata. E vai ter mandioca também. Aqui, ó, a carne já tá fritando, tá pegando uma corzinha. Tem cebola, pimenta de cheiro e eu coloquei alguns temperos. Eu coloquei páprica, coloquei pimenta calabresa e chimichurri. E aí eu tô fritando ela. No temperinho que a gente colocou antes, já tinha um pouquinho de sal, alho e pimenta de cheiro já batidinho. Aqui tá o arroz, já está top, top, top. E o feijão. O feijão a gente gosta dele um pouco mais grossinho. Ele já tá pronto. E é isso. Por enquanto, é isso que a gente tem agora. Eu vou deixar ela fritar bem fritinha. Deixar essa cebola murchar. Depois que essa cebola estiver bem murchinha,
Aí sim a gente acrescenta o que for depois, que no caso é a mandioca. Quando ela estiver bem fritinha, murchinha a cebola. Gente, toda hora tá um ângulo diferente, porque eu não tenho tripé, eu não tenho nada pra apoiar o telefone que não sejam panelas, vasilhas, então toda hora tem uma vasilha diferente rodando aqui na cozinha. Eu não costumo estudar dia de domingo. Dia de domingo eu deixo pra organizar as minhas marmitas, ir na feira, comprar o que tiver que comprar, resolver as coisas que a gente precisa resolver pra ter uma semana bem organizada. Ó, dá pra ver? Tá vendo que criou tipo uma crostinha? Essa crostinha é a crostinha que a gente quer. Eu vou pingar um pouquinho de água, mas ainda não vou colocar pra cozinhar. Porque esse fundinho é o fundinho que dá o sabor da carne, gente. A gente precisa deixar a carne fritar. Às vezes eu assisto uns vídeos que as pessoas, tipo assim, fazem a carne, botam pra cozinhar sem botar nenhum pinguinho de água, sem deixar fritar. Cada um cozinha de um jeito. Mas pra mim fica com um sabor diferente. Como eu tava falando antes, eu não costumo estudar dia de domingo. Normalmente domingo é o dia que eu deixo pra me organizar. Porque quando a gente pega a rotina de concurseira, principalmente depois do edital aberto, a gente precisa se organizar pra conseguir comer bem. Porque a gente se perde muito no estudo. Faltam 2 semanas pra prova. Hoje é domingo, dia 1º de março. Então faltam exatos 15 dias pra prova. Então eu preciso me organizar o máximo possível para conseguir estudar o máximo possível, revisar o máximo possível e perder menos tempo pensando no que eu vou almoçar, no que eu vou jantar, no que eu vou lanchar. Então, no domingo é o dia que a gente costuma organizar essas coisas. Eu costumo organizar minhas frutas, lavo as saladas, deixo tudo limpo para durante a semana eu poder organizar muito bem isso. Então, poder perder menos tempo pensando no que eu vou fazer e gastar muito mais tempo estudando. Nessa reta final, eu costumo normalmente fazer resumos. Então, eu pego os resumos que eu estou estudando ali, as aulas que eu já vi, e eu faço resumos e as questões. E aí, a partir das questões que eu fizer, eu vejo o que eu estou errando. E aí, eu normalmente estou pegando uma mania de estudar com o Gemini. E aí, eu lanço pro Gemini e falo assim: Gemini, explica como se fosse uma criança semi-analfabeta de 5 anos. E ele explica como se fosse para uma criança semi-analfabeta. E aí eu consigo entender muito mais, consigo pegar realmente o que eu tô errando, e aí eu aumento um pouco mais a minha média de acerto. A minha média de acerto hoje, no último simulado que eu fiz a semana passada, deu uns 80 pontos. Não é o suficiente. Eu preciso acertar pelo menos uns 10 pontos a mais, então preciso de uns 90 a 95 pontos pra eu ficar pelo menos no cadastro reserva. Porque esse concurso é um concurso muito concorrido, é um concurso que todo mundo vai fazer. Então eu preciso ter uma média de acerto muito alta. E eu tava olhando a média de pessoas por vaga. Pra assistente, agente administrativo, que é nível médio, deu 2.000 e poucas pessoas por vaga. E pra analista, deu 3 e pouco. Então, assim, é muita gente pra você concorrer. Obviamente, grande parte das pessoas ali não vão estar estudando, não vão estar se dedicando pra esse processo e tá tudo bem, né? Obviamente tem pessoas que estavam estudando pra outros concursos, que agora focaram nesses, reta final, aquela coisa toda. Mas ainda assim eu sei que vão chegar pessoas muito competitivas e que eu vou concorrer com essas pessoas muito competitivas e que estão estudando há muito tempo para esse concurso, que é um concurso que vem sendo falado por muito tempo, igual o TJ, por exemplo. Estão falando que vai sair TJ esse ano, e aí a gente tá na expectativa e pessoas estudando há muito tempo para isso. Então, assim, eu sei que eu preciso melhorar minha média de acerto, mas eu sei que ainda assim, estudar no domingo dificultaria ainda mais o meu processo de estudar durante a semana. Então eu prefiro pegar o domingo e organizar o que eu preciso organizar e ter a minha semana livre para estudar, do que eu acabar estudando no domingo e durante a semana eu ficar embolada em várias coisas e perder muitos momentos de estudos, porque eu tô precisando fazer uma janta, porque eu tô precisando fazer uma comida, porque eu tô precisando pensar num lanche, porque eu tô precisando passar, entendeu? Então, assim, se organizar também é importante no processo de concurseiro, isso é fato. A gente precisa ser organizado não só no estudo, mas também num estilo de vida, porque ser concurseiro é um estilo de vida, né? Você abre mão de muita coisa pra ser concurseiro, pra estar ali se dedicando a isso. E é isso, pessoal, eu estou gripada pra caramba, tem esse adendo pra falar, por isso que minha voz tá tão feia assim.
E volta e meia eu paro pra dar uma tosse, assim. Mas é isso. Vou terminar de fritar a carne e já vou começar a refogar os legumes. O que acontece? Eu falei pra vocês que era cenoura e eu nem lembro qual que era outra verdura que eu falei. Mas é cenoura e vagem. Eu vou fritar elas, tipo, fazer elas no alho, sabe? Deixar elas bem fritinhas pra ficar al dente, pra dar um pouco de crocância na nossa marmitinha. Então é isso, pessoal. Agora eu volto de novo com vocês, não chorem. Aqui eu tenho abobrinha, vagem e cenoura. Tem bastante cenoura porque eu gosto de cenoura cozida. E eu cortei a vagem só no meio, né? Tirei as pontinhas e cortei a vagem no meio. E a abobrinha eu deixei no mesmo formato da cenoura, mais compridinho. Aí a carne já tá cozinhando, o arroz ficou pronto, tá quase pronto, tá só finalizando ali, secar o fundinho. E o feijão tá pronto. Gente, grande parte do preparo já tá pronto. Então, os legumes já estão prontos, o arroz, o feijão e a carne tá terminando de ficar pronta. Eu peguei a carne moída que já tava pronta, que eu iria colocar na minha marmita. A gente usou pra fazer pastéisinhos esse final de semana. E aí eu coloquei um requeijão que tinha ali dentro da geladeira. Não tá bonito, mas tenho certeza que é gostoso. Eu peso grande parte das minhas marmitas, ou todas basicamente, mas à noite eu acabo jantando sem pesar a comida. No almoço eu tento manter a mesma quantidade para todas. Então eu tenho essas marmitinhas aqui, acho que elas são de 350 ml, se eu não me engano. E aí elas têm essas tampas que vedam muito bem, aí eu coloco para congelar e vou descongelando e levando pro trabalho conforme eu vou passando os dias, né? Eu vou fazer duas que vão arroz, porque vão ser as que vão com a carne moída. Então eu vou colocar o feijão por baixo. O que acontece? Gente, eu coloco feijão por cima normalmente e fica muito seca. Aí o Gemini, meu amigo Gemini, falou que colocando por baixo ajuda a não ficar seco. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar, não dá pra vocês verem o que eu tô fazendo, mas o ângulo, gente, ângulo, vocês têm que acreditar no que eu tô falando. Eu vou colocar mais ou menos umas 50 gramas de feijão, 50 a 70 gramas de feijão. Tudo vai depender da quantidade de carne que eu tenho aqui, porque eu não tenho certeza do tanto de carne que tem. Mas enfim, vou colocar 50 de feijão. Eu peso a marmitinha, taro 50 gramas. Eu vou colocar em duas marmitas, a mesma quantidade. Eu vou fazer duas assim e as outras vão ser com mandioca. Aí eu não vou colocar feijão e arroz, que aí vai ter a mandioca. Botei o feijão por baixo e aí eu vou colocar o arroz por cima. Então, quase que vocês viram camiseta de saudade, hein? Quase que vocês caem. Eu vou colocar de arroz 100 gramas de arroz. Quem mandou? Chat GPT. Gemini, para ser mais específica. Então vão ser 100 gramas de arroz. Porque nessa aqui não vai mandioca, nem batata. Então o carboidrato vai ser todo arroz. Passou um pouquinho. 100 gramas. Tô com medo de vocês caírem. Ó, a outra marmitinha com 100. Foi, 100 gramas. Agora de carne, eu vou colocar metade do que tá aqui. Acho que vai dar uma média de umas 70 a 80 gramas de carne. Ou mais, né? Porque eu sou ruim de conta. 100 gramas de carne com requeijão. Porque eu não quero nada seco, né, pessoal? De seco já basta Goiânia. Vou colocar no cantinho de cá. Ai, gente, entendeu? Que vai comer eu. Agora eu vou colocar brócolis em uma e na outra eu vou colocar a minha misturinha de legumes.
Que aí foi vagem, cenoura, foi aquilo que eu falei pra vocês anteriormente. Então eu vou colocar uma média aí de 50 a 80 gramas. Tudo vai depender, que eu quero colocar em outras marmitas também, né? Ó, vou colocar 60 gramas. Aí eu vou fazendo e vou comendo. Aí não presta não, aí fica difícil demais. Aí eu fiz também, eu não, minha mamãe fez brócolis. Ela cozinhou ele só na água e sal, né, mãe? Tempero pronto. Tempero pronto. Que aí vai alho, vai aquelas coisinhas. Aquele temperinho pronto, sabe? E aí eu vou colocar de brócolis 50 gramas também. Então eu vou colocar aqui por cima do arroz. Oremos que ele não fique borrachudo. Amém, irmãos? Vamos lá, mais um. Mais um. Olha, brócolis rende, né, gente? Deu. Então ficou uma marmitinha. Vou pegar pra vocês. Uma marmitinha de arroz, feijão, carne e brócolis. E a outra ficou mais bonita ainda. A outra com legumes. Então, eu acho que vai me saciar a fome. Porque, gente, eu sou um dragão. Eu como com umas 10 pessoas. Mas, tem que esperar a carne ficar pronta. Eu tô comendo tudo que eu tô fazendo pra experimentar, né? Pra ter o aval de que tá gostoso. Tô fazendo a carne com mandioca. E aí, assim que ficar pronta, eu vou montar aquelas marmitas, eu gravo aqui com vocês de novo. Melhor dos ângulos de Goiânia. Ó, a carne ficou pronta. Belíssima. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ok. Carne com mandioca. E aí, como é carne com mandioca e ainda tem um caldinho, eu vou colocar umas 150 gramas, mais ou menos. 150 a 170 gramas. Porque eu não vou conseguir separar a mandioca, a carne e o caldo. Eu preciso de um nutricionista pra medir esses três certo. Mas enfim, não fui agora, eu vou ter que resolver do jeito que eu tô aqui mesmo. Ó. Mandioquinha com carne e caldinho. Nossa. Gente, isso aqui tá cheirando tanto. Ai, 150 gramas vai dar nada. Não, vou botar 200. Você tá doido? Eu, hein? Palhaçada. Gente, isso aqui deu 90. Não, sou doida ainda. É isso mesmo, vou botar 200 mesmo. Eu, hein? Palhaçada. Olha. Vou botar mais um pedaço de mandioca. A mandioca pesa. Né? Não é? Ah, deu 210. 210 é um número bom. Eu gosto de 210. E era só 150. Hein, gente? Você tá doido? Não, eu vou passar fome. Não, cancela. Nossa, 2 pedaços de mandioca e 1 pedaço de batata deu 100 gramas já. Vou botar mais um pedaço de carne. Ó. Aí, agora sim. 215. Também é um número muito bom. Aí uma, do mesmo jeito que eu fiz com a outra. Em uma eu vou colocar deixa eu tarar aqui. Vou colocar umas 50, 60 gramas de brócolis. Porque brócolis, gente, vai muito brócolis, você tá doido? Vou sair igual uma árvore daqui um dia andando. Não tem limite. Aí, deu 60. E agora eu vou colocar da nossa verdurinha também, a mesma média ali. Vou colocar aqui por cima mesmo, porque, gente, no final vai tudo misturar no bucho, né? Um pouquinho de vagem. Pronto. Aí, deu. E é isso. Agora ficou carne com mandioca e legumes. E a outra foi carne com mandioca e brócolis. Ficaram lindas minhas marmitinhas. Agora é esperar esfriar pra poder congelar. E foi isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse, fazendo marmitinha pra gente ter uma organização semanal pra poder estudar melhor, né? Sem precisar se preocupar com o que será que eu vou comer hoje. E ter que gastar dinheiro com marmita, enfim. A gente tem que economizar também, né? Então, até o próximo vídeo. Não sei se esse vídeo ficou bom. Os ângulos devem ter ficado os melhores. E a iluminação nem se conta, né?
Mas é o que eu tenho pra oferecer pra vocês por agora. Então, um beijo. Conforme for surgindo alguma novidade, eu venho aqui trazer pra vocês. Tchau!